pó. Dele viemos e a ele retornaremos. Não tem como fugir. Você está preparado para a morte ou para o dia do julgamento final? O Salmo 90 apresenta um único refúgio seguro. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Ele é seguro porque, ao contrário da vida humana, que de madrugada vicege e floresce, à tarde murcha e seca, e que alcança os 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. O refúgio do Senhor permanece de geração em geração, pois ele existe antes que os montes nascessem, e tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é eterno, e nós, por causa das nossas iniquidades e pecados, somos consumidos pela sua ira e pelo seu furor conturbados. Por isso, tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Quer você queira ou não, creia ou não, a ira do Senhor se manifestou com a morte temporal e se manifestará com a condenação eterna. Então, onde está o teu refúgio? O profeta Sofonias alertou que nem a prata nem o ouro poderão livrá-los do dia da ira do Senhor. Casas não serão mais abrigo e o trabalho não mais sustentará. Construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão o vinho. Riquezas, construções humanas, trabalho, em nada disso está o refúgio. Tudo se vai, como disse o salmista, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Para o salmista, contudo, as terríveis consequências do pecado têm um efeito pedagógico. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A brevidade e fragilidade da vida deve nos ensinar a encher o coração com sabedoria. Qual sabedoria? O apóstolo Paulo fala da sabedoria não como um campo filosófico ou uma ideologia. A sabedoria é uma pessoa. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Agora veja que salmo rico. Deus faz com que os homens voltem ao pó. A palavra voltar é a palavra shuv em hebraico, que também tem o sentido, dependendo do contexto, de arrependimento. Poderíamos dizer então que a realidade gritante da morte nos ensina o arrependimento, não só nos desesperando com a morte, mas nos ensinando a voltarmos os nossos olhos e o nosso coração à sabedoria, a Jesus. E afinal, quem é Jesus? A vida humana foi criada por Ele. Ele é a fonte da água da vida. A morte nos ensina a voltarmos, então, à vida, a voltarmos ao refúgio eterno que Deus provê para nós de geração em geração, Jesus. O que significa, então, encher o coração de Jesus? Em Sofonias, Deus disse que o próprio povo de Judá seria oferecido em sacrifício pelo Senhor e as nações estrangeiras seriam as convidadas para consumir esse sacrifício. Se olharmos para o futuro de Judá, Jesus assume o lugar de Judá. Ele é Judá reduzido a uma única pessoa, a Judá que é realmente santa e perfeita como Deus, o Pai, queria. E ele se apresenta como sacrifício em lugar de Judá. E todas as nações são convidadas a se saciarem desse sacrifício para o perdão dos seus pecados e para receber vida. Encher o coração de Jesus significa ser enchido pelo sacrifício para santificar as nações. É assim que você está preparado para a morte e o juízo final. Afinal, você se alimentou de vida. Jesus é o sacrifício perfeito, o refúgio perfeito, a fonte da vida. É como um homem que chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. Talento era uma moeda valiosíssima, equivalia a cerca de 18 a 20 anos de trabalho de um trabalhador comum. Ele é abundante, dá em rica medida, e ainda conhece a capacidade de cada servo. O que Jesus dá em abundância a nós? A vida, o refúgio, o sacrifício em nosso lugar. Todas as suas dádivas devem ser administradas corretamente, pois, depois de muito tempo,
O senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. 2 servos multiplicaram os talentos, mas um deles ficou com medo e escondeu o tesouro na terra. A este, o homem disse: lance-no para fora, nas trevas. A questão não é o quanto foi multiplicado por cada servo. A questão é não fazer nada por causa do medo. A morte ou o juízo final não tem por objetivo causar medo de Deus, e sim fazer voltar nossos corações para o Deus que é sempre refúgio e abundante em dar vida por meio do sacrifício de Jesus. Alegres por tudo o que Ele dá, nós administramos e compartilhamos essas bênçãos com aqueles que nos servem. Bom, vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. E há um único motivo para não estarmos nas trevas, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Estejamos com o coração repleto dele, agradecidos pelo seu sacrifício em nosso lugar, administrando o generoso talento da vida em Cristo que Ele nos deu e vigiando para que o nosso coração não se afaste do nosso único refúgio seguro. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração cheio de Jesus e da Sua palavra guiar a nossa vida.